Fala, ladies and gentlemen, como vocês estão? Vocês estão bem? Vou falar de um assunto. Eu quero falar sobre generosidade, compaixão e empatia. E esse assunto, ele tem tudo a ver em espécie com uma coisa também, né? Sabe qual é essa coisa? O dinheiro. Quando a gente tem recurso, quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem oportunidades, quando a gente converge a nossa vida, né, através submetendo aos processos, né, e a gente tem um pensamento daqui a anos e não só um pensamento imediatista, a gente sabe que sim, a gente consegue prosperar. Vou trazer alguns princípios, né, bíblicos e coisas que eu pratico no meu dia a dia, juntamente com meus amigos, pessoas que vivem sim a generosidade, a empatia e a compaixão, né? Eu fico pensando sobre algumas coisas, né? A gente sabe que sem recurso a gente não consegue chegar em muitos lugares. A gente tem que ter sim dinheiro em espécie para a gente poder sim fazer o bem, né, para as pessoas, para a gente não ser tão individualista, né? A gente sabe que a gente vive num mundo muito hedonista, muito pessoa acumula muito dinheiro para si. A gente sabe também que tem muitas pessoas que têm todos esses recursos, tem a melhor casa, o melhor carro, que tem tudo, né? E muitas vezes anda cabisbaixa, chateada, né? Com diversas situações que ela viveu decorrente ao seu passado, enfim, ou é muito ansiosa. Então o equilíbrio, sim, o equilíbrio ele é tudo na nossa vida. E realmente quando a gente conquista as coisas e a gente tem as coisas, a gente tem que sim reconhecer a nossa raiz. Então esse fica o primeiro ponto. Quando a gente ter as coisas, a gente conquistar os nossos sonhos, ver os nossos sonhos mais inéditos, os nossos sonhos que a gente guarda na nossa caixinha do nosso coração durante muito tempo, a gente reconhecer quem nos ajudou e da onde a gente veio. Isso é muito importante. Mas agora eu quero entrar na palavra de Deus. A palavra diz que é pra gente buscar o reino de Deus acima de todas as coisas e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o que ele está querendo dizer com essas demais coisas? Que o resto é resto. Ou seja, pode ser o melhor, aquilo que eu mais almejo. Isso é demais coisas para Deus. O primordial mesmo, e sem querer ser muito crente, né, ou falar gospelmente, a melhor coisa é realmente buscar o reino de Deus nessa terra, né? E o reino de Deus também está incluso, a igreja está inclusa nela, né? Então, isso é o ponto, o segundo ponto, né? Os jovens buscam as coisas de Deus, né? Os solteiros cuidam das coisas de Deus, cuidam das coisas do Senhor, né? Depois ele vai se juntar com uma pessoa e sim, ele vai se dedicar a sua esposa, ao seu marido ali, mas os dois continuarão fazendo a obra do Senhor. E agora eu vou para o terceiro ponto. Pessoal, eu amo isso que eu vou falar, isso realmente eu tenho vivido na prática. Muitas coisas que eu sei na teoria, eu ainda pratico, coisas que eu já cheguei à plenitude, mas muitas coisas que eu ainda estou tentando chegar, mas quanto mais a gente declara, mais a gente fala, mais o nosso cérebro ele é transportado para este lugar e a gente se torna esse algo e o nosso coração vai se tornando mais parecido com o do Senhor, né? E eu quero citar agora o terceiro ponto, que é todo mundo tem algo a te entregar. Sim, é isso mesmo que você escutou. Todo mundo tem algo para te entregar. É obviamente que a gente deve focar nas coisas boas e não nas coisas ruins. Mas todo mundo tem algo. E se essa coisa ruim que essa pessoa te entregou ali, de repente pode ser porque ela viveu coisas ruins também, por isso que ela se tornou essa pessoa ruim, talvez. Mas isso também está cooperando para quem você está se tornando, né? Mas vamos focar nas qualidades. Então, o que a pessoa que está à sua volta, será que você... Sabe quando você encontra alguém, você olha para esse alguém e é como se esse alguém fosse parte de você, entende? É como se esse alguém te completasse, é como se estivesse dentro de você, mas você encontrou aquela pessoa e só aquela pessoa consegue falar aquilo, exatamente, viver aquilo como ela vive, através de sua experiência, através do que ela fez. Isso faz muito sentido para mim e eu tenho procurado absorver sempre as coisas boas das pessoas. É isso aí, todo mundo tem algo a te entregar. Aí você me pergunta, tá, e onde você quer chegar com isso? Aí eu vou pro quarto ponto. O quarto ponto é valor, coloque valor nas pessoas e não no dinheiro.
De verdade, você pode conquistar tudo que você sonha e almeja materialmente falando. Mas eu vou te falar uma coisa. Coloque valor, veja, enxergue valor nas pessoas e não aquilo que elas se tornaram ou são. Entende? Veja a identidade de quem elas são. Tenha a essência. Qual é a sua base, da onde ela veio, sabe? Valorize as pessoas, não pelo que elas podem te dar, mas por quem realmente elas são. Quarto ponto, que na verdade eu já falei no começo, na introdução desse vídeo, que é: seja generoso, tenha compaixão e empatia. Tenha compaixão e empatia. Primeiro, dessas 3 palavras, se você tiver compaixão, se você tiver empatia pelo próximo, se você sabe amar o seu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho certeza que você vai conseguir, sabe, quando chegar dinheiro para você, isso não vai te corromper. O dom que você recebeu de Deus não irá te corromper. Entende? Seja o dom de fazer dinheiro, seja o dom de ministrar na vida das pessoas, de ouvir as pessoas, dependente dos dons, né? E a palavra de Deus cita vários dons que uma pessoa nasce, né? Desde que você esteja vendo seu propósito, sabe? Quando você estiver vendo seu propósito, aquilo que você nasceu para fazer. Eu senti de falar algo agora. Aquilo que você, às vezes, passa a noite pensando, sabe? Aquela causa, aquele negócio que às vezes, muitas vezes não te deixa dormir, é a causa que você nasceu para fazer. Espero que você não me interprete mal, mas eu ouvi um texto esses dias, essa frase no Twitter, e eu fiquei pensando muito, e isso me levou a pensar se realmente aquilo que eu estava fazendo estava coincidindo, né? Na onde realmente eu deveria estar fazendo, no que eu deveria estar fazendo. E eu percebo que eu estou entrelaçado a um monte de pessoa, entende? E eu percebo que aonde eu estou hoje, eu estou procurando aperfeiçoar essas pessoas, e essas pessoas têm me aperfeiçoado. Então eu posso não estar onde eu quero estar, mas eu tenho certeza que eu estou caminhando para lá, e eu sei que eu já tenho matado a minha ansiedade por conta disso, e eu tenho certeza que você também conseguirá fazer isso. Sexto ponto. Vamos lá, vou ler para vocês. Guarde dinheiro nas pessoas e não no banco. Tá? Essa frase é bem polêmica, né? Porque a gente sabe que a gente também tem que procurar equilibrar, né? Não procurar só pensar nas pessoas, mas também pensar em você, pensar na sua família. Mas eu gosto de ser extremo, né, dessa maneira, falando assim, porque pessoas já me disseram isso, que o rico, ele tem muito dinheiro, né? Ele tem muito dinheiro, ele pode ter muito dinheiro, mas eu sei que quanto mais a pessoa é rica, mais a pessoa pode ser individualista. Porque a riqueza em si, ela não está nas coisas, entende? Mas depende de onde está o seu coração. Então, que você não possa vender o seu coração. Que você não possa, sabe, vender ao seu coração de quando, sabe, uma oportunidade de repente de você prosperar mais rápido. Você entende que todo esse jeitinho que, sabe, essa teoria que as pessoas falam que o brasileiro ele sempre tem o seu jeitinho brasileiro de ser, isso tudo é uma farsa, isso tudo é uma mentira, isso tudo é para maldizer o nosso país e o indivíduo, né, e a pessoa física que reside ele, entende? Então que nós possamos, né, estar posicionados realmente, né, com uma posição de servo, né, de ajudador, generoso, empático e com o coração no lugar certo, para que a gente não venha se corromper quando a gente viver o nosso propósito.